Senhor. Cada vez que nós vemos a presença do Senhor, quão rica a oportunidade é essa que nós temos de estar na casa do Senhor para adorar aquele que é digno de receber a nossa adoração, digno de receber o nosso louvor. Nós estamos aqui como um altar. O Senhor venha receber a nossa oferta nesta noite. Abra o seu coração, igreja. Possamos adorá-lo de todo o nosso coração. Possamos render a Ele as nossas vidas nesta noite, em gratidão por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele tem sido em nós e por nós. Eu gostaria de convidar os irmãos para estarmos lendo o Salmo 145. Salmo 145, vamos estar lendo do 10. A partir do 10, Salmo 145. Aleluia, santo é o teu nome. A palavra do Senhor diz o seguinte: todas as tuas obras te louvarão, ó Senhor, e os teus santos te bendirão. Falarão da glória do teu reino, relatarão o teu poder, para que façam saber aos filhos dos homens as tuas proezas e a glória da magnificência do teu reino. O teu reino é um reino eterno, o teu domínio estende-se a todas as gerações. O Senhor sustenta a todos os que caem, levanta a todos os abatidos. Os olhos de todos esperam em ti, e tu lhes dás o seu mantimento a seu tempo. Abre as mãos e satisfazes os desejos de todos os viventes. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, e santo em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que invocam, em verdade. Amém. Salmo maravilhoso, salmo de Davi, adorando, exaltando ao nome daquele que é digno de todo louvor. Amados, nós não viemos aqui à toa. Que seja um culto ímpar em nossas vidas nesta noite. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, nós louvamos o teu nome. Nós agradecemos ao Senhor pela oportunidade de estarmos aqui, Pai. Eu venho te pedir, contempla cada coração, Senhor. Encontre em nós corações, Senhor, verdadeiros, Pai, que vieram aqui adorar o teu santo nome. Senhor, abre os céus, Senhor, sobre este lugar nesta noite. Senhor, queremos, Senhor, render a ti, Pai, a nossa adoração. Venha, Senhor, tocar os nossos corações com a tua presença. Dizemos, Espírito Santo, que tu és bem-vindo neste lugar. Tu és bem-vindo em nossas vidas, Espírito Santo. Traz um novo tempo à tua igreja, Espírito Santo. Coloca, Senhor, em nossos lábios um novo cântico, Senhor. Aviva-nos nesta noite, renova-nos nesta noite, para que possamos oferecer a ti o nosso melhor. Vivifica vidas nesta noite, pelo poder que é no teu nome. Jesus, receba a nossa adoração. Ah, Senhor, esperamos por aquele dia, Deus, em que todas as nações, tribos, línguas, Senhor, cantarão juntos a ti, Pai, adorando o teu nome, Senhor, e dizendo aleluia, e dizendo aleluia, e dizendo aleluia, aleluia ao teu nome nesta noite. Oh, adore ao Senhor, aleluia, 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 aleluia.
Ao teu nome, glória, Jesus. Espírito Santo, enche este lugar, Espírito Santo. Traz um avivamento genuíno, Senhor, nesta noite. Nós queremos estar, Senhor, além do véu, Pai. Nós queremos, Senhor, ir ao Santo dos Santos nesta noite. Senhor, se alguma coisa, Senhor, tem nos impedido, Pai, de tocar o teu coração, de chegar, Senhor, diante da tua presença, Pai, nesta noite caia por terra em nome de Jesus. Ai, Espírito Santo, toca o nosso coração, toca as nossas vidas, Espírito Santo. Amados, a palavra do Senhor em Mateus 8, do 1 a 3 diz, ela conta a história de um leproso que se prostra diante de Jesus dizendo: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me deixar vir. Ele adora ao Senhor e a palavra do Senhor diz que Jesus diz para ele: quero. Como nós temos chegado diante do Senhor? O Senhor quer dizer para você nesta noite: eu quero te restaurar, eu quero te ajudar, eu quero te levantar, eu quero fazer milagres na sua vida, eu quero fazer proezas na sua vida. Existia um véu sim, mas ele já foi rasgado do alto a baixo. Não há limites para o nosso Deus operar. Não há portas que Ele não possa abrir. Não há enfermidade que Ele não possa curar. Não há correntes que Ele não possa arrebentar. Nós estamos falando de um Deus soberano, que em suas mãos está todo o poder, igreja do Senhor. Nós queremos sim chegar ao teu trono, Deus. Uma só palavra, o Senhor pode mudar a nossa história. E nós queremos sim, Jesus. Renova em nós a tua unção, Senhor. Renova, Jesus. Quero ser restaurado diante deste teu altar. É pronto, Senhor. Pronto pra sentir e receber o teu poder. Diga pro Senhor: além do véu, Além
cheios dessa presença gloriosa, maravilhosa. Eu quero que você declare comigo nesta noite, mas com muita fé. Às vezes nós temos que falar e falar e falar e falar para convencer a nossa alma, para nós entendermos que sim. Diga comigo assim: a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. A vitória é desta igreja, pelo sangue de Jesus. A vitória é da minha família, pelo sangue de Jesus. A vitória dos meus filhos, pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Diga isso, igreja. Quando você ficar fraco, quando vier a luta, diga para o seu coração, até que a sua alma entenda que a vitória é sua, pelo sangue de Jesus. Pelo sangue de Jesus. Jesus já conquistou na cruz por nós. Aleluias. Obrigada, Senhor, por esses momentos que passamos na tua casa. Obrigada, Jesus, por estarmos aqui. Obrigada, Jesus, nós cremos, Senhor, e somos mais do que vitoriosos, Senhor, pelo teu sangue, pelo teu sangue. Obrigada, Jesus, que o teu nome seja adorado cada dia mais e mais e glorificado. Te agradecemos em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor, igreja. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu sou da amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Que bom poder estar aqui nesta noite para juntos celebrarmos a Cristo, louvar e bendizer o nome daquele que vive para todos sempre. Nós acabamos de louvar ao Senhor com os nossos lábios. Nós agora vamos começar um outro louvor, através das nossas contribuições. Nós vamos louvar ao Senhor. Quantos gostam de louvar a Deus? Quantos têm razão para louvar a Deus? Eu tenho razão de sobra. Nós somos abençoados por Deus. Deus nos deu uma semana abençoada. Deus nos guardou por onde passamos, nos trabalhos, nas viagens. E hoje nós estamos aqui para render a Ele este culto, em agradecimento a Ele por tudo que Ele fez por nós. Nesse momento eu quero convidar a você a abrir a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 9, nós vamos ler aqui os poucos versículos. Estaremos assim contribuindo na casa do Senhor com alegria. Capítulo 9 de 2 Coríntios, a partir do versículo 6, diz assim: digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia abundância, em abundância também ceifará. Versículo 7 diz assim: cada um contribua segundo propôs o seu coração, não com tristeza, porque Deus ama aquele que dá com alegria. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, superabundeis em toda boa obra. Conforme está escrito: espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Precisava de um envelope também? É um prazer, é uma alegria, deve ser algo, um momento especial também para a igreja do Senhor, na hora de contribuir financeiramente. O rei Davi, quando certa vez estava adquirindo ali, ou melhor, dando, ofertando para a construção do templo, ele faz um discurso. Ele começa dizendo, em Crônicas, 2 Crônicas, se me falha a memória, ali dizendo ele que com toda a sua força ele tinha preparado ouro para as obras de ouro, prata para as de prata, e pedras preciosas e tudo mais para o templo. E a congregação toda estava no mesmo ânimo, na mesma alegria, em ofertar na casa do Senhor. Igual aqui hoje, eu sei que o seu coração se alegra nesse momento ofertório. Davi se alegrava. Mas o interessante é que ao decorrer, quando você vai lendo o texto, ele começa dizendo com a sua força, com o seu poder, ele fazia tudo aquilo. Mas no final parece que
ele começa a entender que é diferente, na verdade, quem estava fazendo alguma coisa. Quem faz tudo, na verdade, é Deus. Ele começa a dizer: quem sou eu e quem é este povo que tão voluntariamente oferta para esta obra? Quando nós olhamos para o nosso estado hoje, a nossa vida, nós, quem somos? Quem somos nós para poder acrescentar algo naquilo que pertence a Deus? Esta obra de Deus, esse prédio, esta igreja, isso aqui não é a igreja somos nós. Mas quando nós chegamos aqui, nós nos reunimos nesta casa, nós servimos a Deus, como serviu o tempo na época dos profetas, dos sacerdotes. Eles se reuniam naquele lugar e ali estava representada a presença de Deus. Hoje um pouco diferente, nós temos a presença de Deus em nós, mas quando nós nos reunimos, você pode pensar uma brasa acesa, ela tem o seu calor, mas quando se une todas as brasas, aí fogará. E é isso que acontece quando nós louvarmos a Deus neste lugar. Nosso coração ardia, o meu ardia, o seu ardia por Deus. Você se alegrava na presença de Deus. Algo acontece. Isso é um privilégio de Deus. E quem somos nós, quem éramos nós para estar oferecendo tão grande, tão maravilhoso um sacrifício, uma adoração a esse Deus que nós servimos? Quando nós olhamos a palavra de Deus, antes de que Jesus se entregasse por nós, por escolha própria, nós não éramos dignos de entrar por estas portas. Nós estávamos perdidos. Mas hoje nós estamos aqui com a nossa roupa, melhor roupa, bem cheiroso, né? Depois de um dia de trabalho, chegamos em casa, tomamos um banho, nós vamos à casa de Deus. E agora estamos contribuindo para o mantimento desta obra, desta casa, que também não é diferente, ela é de Deus. Nós usufruímos, nós nos reunimos aqui, mas este ambiente é de Deus. Ninguém entrou por essas portas pensando: eu vou ver o Cid, eu vou estar com o Cid. Eu vou estar com o pastor Mágico, com a irmã Eunice, com o Alessandro, com o Ed. Não. Eu vim para estar com Deus. Eu vim para estar com Deus, para falar com Deus, para louvar a este Deus, para receber algo de Deus, porque onde o povo de Deus se reúne, sempre Deus manifesta a sua glória, a sua presença, e nós saímos melhores do que entramos. Então nós estamos contribuindo agora com os nossos dízimos, nossas ofertas, para o mantimento deste ambiente. Vale a pena? Vale a pena manter essas portas abertas? Para o nosso uso, para nós estarmos juntos, reunidos na presença do Senhor, já seria o suficiente. Mas e as almas que estão lá fora precisando conhecer esse Cristo, que salva, liberta e transforma vidas? Nós precisamos ter alegria nesse momento, de estar entregando a dízimo, oferta na casa do Senhor, porque primeiramente é uma ordenança bíblica, é um mandamento de Deus. Estamos em obediência, e fazendo assim somos abençoados. Deus derrama bênçãos sem medidas. Interessante que Davi entende que aquilo ali que ele estava fazendo, ele estava devolvendo o que já era de Deus. Tudo pertence a Deus. A oferta que você tem para ofertar, o dízimo que você tem para devolver, é de Deus. Nós precisamos entender esses princípios. Certamente isso trará alegria em nossos corações. Ser fiel a Deus e servir ao Senhor. Vamos colocar de pé. Eu quero convidar você. Eu quero orar. Eu quero que você reflita quão bem-aventurado você é. Hoje você está aqui com saúde. Primeiramente tem salvação, tem saúde física, tem família, tem igreja, tem trabalho, tem condição de concluir, tem carro. Isso é privilégio, Deus. Nós vamos orar em agradecimento. Quem é grato aqui? Vamos orar? Grandioso Deus, queremos neste momento te agradecer, Senhor. Porque se entramos por essas portas foi porque o Senhor nos salvou. Se entramos por essas portas para cultuar ao Senhor, oferecer algo na tua casa, primeiramente foi o Senhor que entregou por nós, que ofertou em nosso nome. Teu filho ali foi pendurado no madeiro para nos dar a condição de sermos chamados filhos de Deus, de poder ter um louvor para entregar nesta noite. Nós temos aqui nossa contribuição, nossa oferta, mas como disse o rei Davi, quem somos nós para tão grande obra como esta,
de poder dizer que somos participantes de tão maravilhosa obra. Queremos pedir, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de nossas vidas, que o Senhor nos dê condição a cada dia, e que a alegria de nossos corações, ó Pai, seja assim constante, ó Pai, poder servir ao Senhor, pois grandes coisas Tu tens feito em nosso meio. Obrigado, Jesus, pela família que está representado aqui, por nossos familiares que o Senhor salvou, por nossas famílias que o Senhor salvou. Te agradecemos pelo trabalho que o Senhor nos deu, te agradecemos pelo privilégio de servir ao Senhor. Nós não éramos e hoje somos filhos. Obrigado, ó Deus, por esse privilégio. Abençoa os teus filhos que assim o fazem, que contribuem com alegria na tua casa. Se porventura alguém está aqui desempregado, passando dificuldades financeiras, o Senhor, Deus, que abre portas de trabalho. Se porventura aqui pessoas enfermas, Tu és o mesmo Deus que cura, que transforma e que salva. Pai, em nome de Jesus, receba o nosso louvor, receba a adoração da Tua igreja, receba nossas ofertas, os nossos dízimos que trazemos à Tua casa. Continua abençoando Teus filhos, prosperando em tudo que eles fizerem. Abençoa esta igreja, esta casa de oração, que as pessoas, ao passarem por estas ruas, possam sentir a Tua presença e uma vontade de conhecer mais o Senhor, e possam entrar por estas portas, terem suas vidas salvas, libertas, como um dia fizeste para conosco. Abençoa esta igreja, prospera esta igreja em tudo o que fizer, para a glória e para o louvor do Teu santo nome. Assim nós oramos, Pai, e te damos graças em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem fazer suas contribuições. Eu quero passar a palavra ao pastor Paulo Paz, que estará ministrando a palavra de Deus. Fique atento, fique ligado. Deus tem uma palavra para o seu coração. Você não veio aqui em vão. Deus vai falar no seu coração. Basta você estar atento. Queridos, a paz do Senhor Jesus. Os irmãos estão aqui? A paz do Senhor, irmãos. Amém. Eu gostaria de compartilhar convosco hoje um pouco da palavra de Deus. Vou precisar que você coloque o cinto, que eu vou ter que correr esses minutos para a gente conseguir entender aquilo que Deus tem. A minha expectativa é que você consiga compreender um pouquinho daquilo que Deus colocou no meu coração. Mas antes de falar o texto, deixa eu explicar para você algo. Não vou doutrinar a igreja, não é esse o meu propósito. Apenas quero trazer uma palavra de orientação, porque às vezes a gente, na nossa caminhada cristã, nós cometemos um engano, eu vou dizer assim, não vou chamar de erro, mas às vezes um engano, porque Deus constituiu a igreja, né, que é o corpo de Cristo, e nós fazemos parte desse corpo, sim ou não? E às vezes a gente perde, no decorrer da nossa caminhada, o entendimento do que isso significa. E às vezes a gente até faz com que esse lugar, com as reuniões que nós participamos, se torne um lugar de meio que de troca de desejos de receber algo de Deus, né? Aí a gente tem um louvor e às vezes somos impulsionados pelas palavras ministradas do louvor ou da pregação, mas o que eu quero que você entenda é que há um propósito, uma base pelo qual nós estamos aqui, né? E o povo de Israel, que é o exemplo, vamos dizer assim, a maior história da Bíblia, a história fundamentada da Bíblia, tem muitas coisas ainda vão acontecer, mas as histórias que nós lemos, elas são da história de Israel. E nós observamos que o povo de Israel, eles aprenderam a dar culto a Deus, gratidão a Deus pelas coisas que Deus fazia, e aprenderam a buscar a Deus no coletivo, quando eles do coletivo precisavam de alguma coisa. E quando havia uma necessidade individual, eles iam até o sacerdote, né? Ou às vezes, dependendo se não fosse o sacerdote de outros tempos, ou o juiz que estivesse na época,
e essa pessoa dava um conselho, aquele conselho colocado em prática havia um resultado e mudava a vida da pessoa. Ou era, escute isso por favor, no coletivo, para toda a nação, no caso nosso, a igreja, ou quando era uma situação individual, eles iam até o sacerdote ou até o juiz, e ele dizia, faz assim, essa é a orientação que Deus me dá para você, e a pessoa saía dali crendo, colocava em prática e as coisas aconteciam. Ok? E eu vejo isso, que Deus deixou para nós a sua palavra, e são muitas as histórias. São quantas, irmãos? São muitas as histórias que são exemplos de pessoas contadas na Bíblia, que nós lemos uma, duas, três vezes e esquecemos de extrair dali do texto exemplos para nós mesmos, coisas que por vezes nem sequer precisaríamos de dar trabalho à nossa liderança ou até mesmo à igreja, porque se nós olharmos para a Bíblia, a gente diz, se eu fizer assim, as coisas acontecem. Quem está me entendendo? Aleluia. E a Bíblia também, ela relata que uma das maneiras de nós alcançarmos as coisas de Deus é nós agradarmos a Deus. Eu não estou dizendo em moeda de troca, não é baseado em voto, baseado em propósito, baseado em que você contribui, não. Só em agradar a Deus já é o suficiente para que Deus cuide de nós. E a Bíblia também nos ensina que a maneira de agradar a Deus é através da fé. A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Quem não tem fé não consegue agradar a Deus. Mas então o que eu devo fazer para ter fé? Também a Bíblia diz que precisa ouvir a palavra, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então todas as semanas nós reunimos, ou aos domingos, ou às quintas, quem vem na quinta, ou na sexta, em outras reuniões, e sempre aqui neste lugar é pregado a palavra. Diga assim, a palavra. E ela é pregada, e às vezes nós gostamos da história, nós nos empolgamos com aquilo que é pregado, e esquecemos do contexto, do propósito daquilo que está sendo ensinado, que ele não vai, melhor, que aquela ministração não vai trazer nenhum efeito se eu não agarrar naquele texto, crendo naquilo que foi ministrado e colocar em prática. Amém? Observe que na Bíblia, todas as vezes que Jesus foi falar com alguém, ou melhor, deixa eu corrigir, não todas as vezes, mas na maioria das vezes que Jesus ia falar com alguém, ele diz assim, o que você quer que eu te faça? Tem gente que não sabe nem o que ele precisa. Aí ele diz, eu preciso ver. Então veja. Jesus chegou para o rapaz que estava lá no tanque e disse assim, você quer ficação? Ele nem conseguiu falar que queria ficação, ele só lembrava do problema dele. Ele disse assim, mas eu não tenho ninguém que me coloque no tanque. Jesus não perguntou, você tem alguém que te coloque no tanque? Não, ele perguntou, você quer ficação? E às vezes a gente perde esse foco de prestarmos atenção no que o texto está dizendo, que Deus pode fazer na nossa vida, independente de quem ministra. Então eu quero, com a ajuda de Deus, nessa palavra, trazer essa orientação para vocês, usando um exemplo de uma história de uma mulher que está no Evangelho de Marcos, capítulo 5. E o Evangelho de Marcos, no capítulo 5, ele trata de 3 histórias diferentes. Ele fala de um jovem endemoniado de Gadara. Jesus, vocês conhecem essa história, não é sobre ela que eu vou pregar, mas só para contextualizar. Jesus chega, encontra aquele jovem na entrada da cidade, ele está possesso de demônio, ele liberta aquele jovem. Depois, no mesmo contexto da história, Jesus encontra com Jairo, e a filha dele tinha morrido. Jesus ressuscita a filha daquela menina, daquele homem, aquela menina. E no mesmo texto também, lá no verso 25, conta a história de uma mulher que sofria de um fluxo de sangue. E é sobre essa história que nós vamos falar. E ele começa o texto, a partir do verso 25, diz assim, ora, alguém contando, relatando os fatos, certa mulher que havia 12 anos, quanto tempo, irmãos? Ela padecia de uma hemorragia, ela sofria de uma hemorragia. E que tinha sofrido bastante nas mãos de muitos médicos, despedido tudo quanto ela possuía e sem nada aproveitar. Eu queria que vocês atentassem aos detalhes do texto. Tá? O texto não está falando de uma pessoa que não fazia nada para resolver. A Bíblia diz que ela fez o que era possível.
ela tinha sofrido bastante na mão de muitos médicos. Ela não ficava só preocupada se Jesus pode me curar. Não, Jesus ele pode me curar, eu creio. Mas Deus pode também usar um médico. O caso que o senhor me contou da sua história, pastor, de uma pessoa que o senhor conheceu no Brasil, que tratou a sua situação, né, da sua necessidade. Então, às vezes, Deus usa pessoas para nos orientar, para nos dar um remédio certo. E a gente diz, não, mas eu venho e quero que Jesus me cure. Eu creio, irmãos, vocês estão falando com alguém que crê que Jesus cura. Mas o que eu quero que vocês entendam são as oportunidades, são os detalhes que a palavra de Deus mostra que nós podemos fazer para que manifeste em nós o poder de Deus. E que por muitas vezes já aconteceu e ainda a gente não vê, não está vivenciando. Porque não foi uma, não foi duas, não foram milhares de vezes que foi pregado aqui que Deus pode fazer alguma coisa. Deus abençoa a sua igreja, Deus tem poder para prosperar. Aí nós estamos lá, caminhando, entra ano, sai ano, e nós estamos no mesmo lugar. E eu quero que a gente analise esse texto para entender o que nós podemos fazer para mudar algumas situações. Quem está aqui? Amém? Verso 26 diz que ela tinha sofrido bastante na mão de muitos médicos, deve ter despedido de tudo quanto possuía, sem nada aproveitar. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, ela veio por detrás, entre a multidão, e tocou o manto. Porque ela dizia, ela pensava, ela falava consigo, se tão somente eu tocar nas vestes dele, eu vou ser curado. Aqui no texto não fala quem contou para essa mulher que o manto de Jesus podia, se foi um pregador, se foi um amigo, não fala, o texto não fala. O texto relata que ela colocou no seu coração e ela, vocês já ouviram falar de uma oração premeditada? O que é uma oração premeditada? É que você, antes de orar, você imagina o que você vai falar, você meio que ora antes de orar, né? Você entender, olha, quando eu chegar lá eu vou falar assim com Jesus, e aí você sem perceber já está falando, mas ela fez uma espécie de oração premeditada. Ela disse assim, eu vou chegar, na hora que eu encontrar com ele, eu vou chegar e eu sei que eu não posso tocar, eu sei que eu não posso falar com ele, porque eu sou impura. Ela estava com sangramento, mas ela dizia em seu coração, se eu somente tocar nas vestes dele, eu vou ficar curado. Eu acredito que nessa hora, mesmo antes de manifestar a cura, ela já tinha sido curada. Quem concorda comigo? Só pelo fato dela crer somente, enfaticamente, dentro da sua alma, dentro do seu coração, disse, se eu fizer assim, Jesus vai fazer manifestar a cura na minha vida. E a palavra diz que ela colocou isso no seu coração. Imediatamente, quando ela tocou, cessou a hemorragia, verso 29, e sentiu o seu corpo estar já curado daquele mal. Logo Jesus, percebendo em si mesmo que saiu poder, virou-se no meio da multidão e perguntou, quem me tocou as vestes? E responderam os discípulos, vês a multidão te aperta e perguntas, quem foi que te tocou? Mas ele olhava ao redor para ver quem é que tinha feito aquilo. É óbvio que Jesus sabia, mas Jesus estava procurando para olhar no olho daquela pessoa que havia feito uma oração premeditada. E eu acredito, irmãos, que Jesus já estava assim, ela vai chegar dentro de alguns minutos e eu vou fazer assim quando ela me tocar. Quem está entendendo? Vocês precisam entrar no texto comigo, amém? Para poder entender a mensagem. Mas ela olhava ao redor para ver quem eles fizeram. Então a mulher, atemorizada, preocupada, com medo, trêmula, consta do que nela havia, ciente, né, do que havia acontecido, que havia sido operado, ela veio prostrou diante dele e ofereceu aquele culto diante de todo mundo e declarou com toda a verdade e disse-lhe ele, filha, a tua fé te salvou, vai em paz e fica livre do mal. E aqui eu quero começar a ensinar com vocês, os irmãos, que nós precisamos vencer alguns obstáculos na nossa vida, né? Esse texto que nós vimos, esse episódio dessa mulher, ela estava determinada, ela estava com muito desejo, com muita vontade de ser curada. Por que essa mulher queria ser curada? Naquela época,
Não diferente de hoje. Hoje a medicina avançou muito e consegue se esconder muitas enfermidades. Eu já vi casos de estar ao lado de um leproso e não saber que ele era leproso. Porque os remédios atuais conseguem, né, ou de um idêntico, ou de uma pessoa que tem um fluxo de sangue, e a gente não sabe. Naquela época as pessoas não conseguiam esconder isso, né? E eu vejo que isso gerava, pastor, para aquela mulher uma grande dificuldade na sua vida, na sua família, nos seus amigos, na sociedade onde ela morava. E para que a gente possa entender o que eu pretendo dizer para vocês através dessa mensagem, é que existem na nossa vida muitas coisas que não são denominadas fluxos de sangue, mas que nós também queremos resolver. Talvez uma insatisfação, e é sério o que eu quero dizer para vocês hoje, com a própria vida. Talvez a sua vida financeira esteja resolvida. Talvez você compre aquilo que você quer comprar. Talvez você tenha a roupa que você quer ter. Mas a minha pergunta é: isso é o suficiente para te fazer satisfeito, satisfeita, para sentir bem? Porque se nós pararmos para analisar a nossa vida aqui na Terra, a maioria de nós, eu estou falando dos que estão nesse país, né? Nós temos sinceramente mais do que nós precisamos, mais do que somos capazes de consumir. Sim ou não? A maioria de nós. A maioria de nós moramos bem, não sentimos frio ou calor, e se sentimos no verão, isso passa. Mas não porque não temos como nos aquecer, é porque é uma mudança de temperatura pela estação, né? E aquilo vai passar. Mas outra coisa é você sentir frio por não ter o que vestir. Ou você sentir fome, dizer assim: nossa, eu estou morrendo de fome voltando do trabalho. Ou você sentir fome por não ter o que comer. Não é o nosso caso. Mas olhando para a nossa situação, para os que estão me ouvindo nessa noite, eu acredito que existem coisas na nossa vida que nós gostaríamos de mudar. Ou uma insatisfação consigo mesmo, ou com o seu corpo, ou talvez com o seu casamento, ou talvez com os seus filhos. Outra vez com a forma que você é tratado ou tratada, você diz dentro de si: eu queria que isso fosse diferente, eu queria que isso não fosse assim. Aquela mulher, essa mulher da história, ela disse assim: eu não quero mais essa situação. Eu quero viver uma vida nova. Eu quero uma outra história. Eu quero ter paz. Eu quero poder dormir. E também nós observamos que na nossa vida secular, quantos de nós trabalhamos pelo que nós recebemos e que muitas vezes não estamos satisfeitas com o que fazemos. Não é verdade? Estou ali, eu preciso dos dólares, eu preciso do salário, eu tenho que pagar o aluguel, eu tenho compromisso, mas não estou satisfeito com o que eu faço. E eu quero entrar nesse tema com vocês e dizer o seguinte: é perfeitamente possível termos uma vida diferente. É perfeitamente possível termos mudança. E olhando para a Bíblia, irmãos, na cabeça de muitos gera uma grande confusão se nós não tivermos a ajuda do Espírito Santo para compreender. Porque a Bíblia diz que nós vamos viver de forma eterna. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, Jesus disse. Se nós cremos em Jesus como diz as Escrituras, aí existem muitos textos que vão fundamentar isso que eu vou dizer, mas Jesus também disse: se você crê, o que você pedir será feito. Se você fizer a oração da fé, o doente será curado. A pessoa terá uma vida eterna. Se você crê em Jesus, teremos uma vida eterna. Mas aí nós vamos para o nosso dia a dia e olhamos para nós e mas por que nós não desfrutamos de tudo isso que está escrito? Por que nós não vivemos tudo isso se é que está escrito? Os irmãos estão aqui? Amém? Eu quero que você entenda o seguinte: o que cabe a Deus fazer, vocês creem que Deus faz? Sim ou não? Então, se Deus faz, por que nós não vemos as coisas acontecer? É culpa de Deus? Quem crê que é culpa de Deus? É óbvio que não. É culpa sua? Talvez, ou talvez não. Mas a maior responsabilidade de não desfrutarmos das coisas é a falta do entendimento.
diga comigo, entendimento. De compreender o que o texto está dizendo e o que Deus quer daqui. Nós precisamos nos adequar à vontade de Deus. Por exemplo, eu acredito que seria unânime se nós perguntássemos quem quer prosperar. Você precisa mais do que você já tem? Será que de fato precisamos mais do que temos? Por que precisamos prosperar ainda mais? O que é prosperidade? Prosperidade nada mais é do que a ausência da necessidade. Se você tiver todo dia para comer, para vestir, para ir e vir, você já é próspero. E a gente às vezes não entende assim, não, eu quero mais. Então eu quero que você entenda o seguinte: o que eu posso fazer? É interessante que na carreira cristã, o apóstolo Paulo ele compara uma carreira de um atleta a uma vida de um atleta. E a vida de um atleta, diga comigo assim, é feita de disciplina. A disciplina faz o resultado do atleta, sim ou não? Recentemente eu estava olhando a história de uma brasileira chamada Maria. E ela foi a primeira atleta brasileira a disputar uma Olimpíada. Isso em 1900 e acho que 30 e qualquer coisa, quando começou o Brasil a participar, essa mulher resolveu participar. E essa jovem participou e ela não ganhou nada. Ela só participou, foram 80 e poucas pessoas da delegação brasileira, ela participou e não ganhou nada. E ela voltou determinada que ela precisava representar o Brasil. E essa jovem treinou um pouco mais e na Olimpíada seguinte ela ganhou 200 metros e 400 metros lá no peito, uma brasileira. Olhando um pouco mais a história dela, eu fui ver que essa menina, com 10 anos de idade, ela começou a treinar no rio Tietê, que na época não era possível, ainda tinha água potável. E ela começou a treinar ali, levada por seu pai, com 10 anos, e com 17 anos ela foi disputar a Olimpíada. Resumindo, essa jovem chegou a entrar para o hall da fama dos nadadores mundiais. Pastor, o que tem a ver isso com a vida do crente? A nossa vida é feita de conquistas baseadas naquilo que nós lutamos para conquistar na terra. Existe um mundo espiritual e existe um mundo físico. E a gente está confundindo que aquilo que Deus já fez, está feito por Deus, nos dá o direito de sentarmos e só esperarmos. E não fazemos absolutamente nada para poder alcançar aquilo que Deus já conquistou para nós. Então o atleta, ele vive uma vida de disciplina, ele vive uma vida de compromisso, ele vive uma vida de determinação, de força de vontade para vencer cada dia. Se vocês olharem por exemplo, era para essa igreja hoje estar cheia na quinta-feira. Pastor, quinta-feira, sim. Quantas reuniões a gente vem por semana? Diga 2. Talvez as mulheres venham mais, o pastor venha mais, mas assim, de foco. Qual que a gente vem? Quinta e domingo. Mas não, a gente não consegue vir em 2 reuniões. Mas por quê, pastor? Por causa do cansaço. Se fosse um atleta que tinha que treinar quinta-feira às 8 horas, ele viria sim ou não? Por quê? Porque ele disse, eu preciso chegar a um objetivo. Então nós não viemos aqui para receber algo de Deus. Nós estamos aqui porque nós fomos comprados, lavados, remidos de sangue de Jesus, somos salvos. Então eu tenho motivo de, mesmo cansado, depois de andar 2 horas de viagem de trabalho, e ainda conseguir chegar aqui e não dormir. Porque eu já sei o que Deus fez em mim, o que Ele fez por mim. O que eu preciso que vocês entendam, irmãos, não é difícil ser crente. Diga assim comigo, ser crente é uma bênção. Não pode ser pesado ser crente, pastor. Não pode. Tem que ser prazeroso, tem que ser algo que me põe para cima. Eu estou vivo porque sou crente. Eu vivo alegre porque sou salvo pelo sangue, lavado em sangue. Eu sou salvo pelo poder do nome de Jesus. E eu preciso colocar isso em mim. E não são os obstáculos, não são os problemas, não são as dificuldades do meu casamento que vão mudar isso. Tá, e o que o senhor quer dizer? Os atletas escrevem cerca de 11 mil atletas numa Olimpíada. 11 mil. E só disputam 3 lugares, primeiro, segundo, terceiro. Era para eles dizer o quê? Eu não vou nem me inscrever.
11 mil, qual é a chance que eu tenho de ganhar uma medalha? Mas só ganha quem se inscreve. E só ganha os que buscam a vitória. E só vence aqueles que disciplinam a sua vida, que comprometem consigo com os treinos, e ele chega lá. Então o texto que nós lemos fala de uma mulher que precisava vencer uma multidão. Diga comigo, uma multidão. A Bíblia, quando trata de uma legião ou de multidão, está falando de pelo menos 5 mil pessoas. Quantos Jesus tinha ali? Diga um. Só tinha um para 5 mil. Mas ela disse, eu preciso, irmão. Ela disse, eu não tenho outra possibilidade. Eu preciso conseguir tocar em Jesus. Tá, o que tem a ver isso comigo? Eu não sei o que você precisa, eu não sei qual é a sua necessidade, mas você sabe. Mas a pergunta é, o que você tem feito? Não é a sua força que vai fazer Jesus te curar, mas o seu comprometimento, o seu compromisso, a sua determinação em chegar aonde Jesus disse que é para você chegar, vai fazer Jesus parar por você. Eu preciso prosperar, então você precisa trabalhar. Não é justo alguém prosperar sem trabalhar. Se isso acontecer, quando chegar no céu, Deus vai ter um problema comigo. Porque a Bíblia diz, o preguiçoso precisa prestar conta para a formiga. Então o preguiçoso não pode prosperar, irmão, está errado. Só pode prosperar quem trabalha. Se você não trabalha, você não pode orar para prosperar, está errado. Eu tenho que pedir a Deus. Como que Deus prospera um trabalhador? Dando a ele saúde. Que saúde? Força para trabalhar. Você não acha que quando o despertador toca 5 da manhã, não dá vontade de você impor a mão sobre ele e dizer, cala, em nome de Jesus? Dá. Mas você diz, eu preciso, eu tenho uma mulher, eu tenho 2 filhos, tenho um aluguel a pagar, eu preciso trabalhar. Então isso mostra, Deus fala assim, olha Paulo, vai lá meu filho, mais um dia. Você vai chegar no final desse dia vivo. Você vai chegar no final dessa jornada forte, determinado, corajoso. Eu estou contigo. Não para não, vai, você vai conseguir. Agora o preguiçoso que quer acordar 10 horas, Deus vai prosperar ele? Não, não é essa a palavra, não é essa a pergunta. Deus vai prosperar não. Deus pode prosperar ele? Se pode pelo poder é uma coisa, se deve é outra. Preguiçoso precisa prestar conta para Deus. Então eu quero que vocês entendam o seguinte: a história contada na Bíblia, ela nos ajuda a entender isso. Quem matou o gigante foi Davi. Deus apenas deu ele o poder e disse, eu vou com você, mas quem vai matar é você, não sou eu. Quem está me entendendo? É nós que temos que pegar o boi pelo chifre. Para a gente, a pastora falou domingo, eu quero que vocês ocupem os lugares. Não é assim, pastora? E eu gostaria de que nós fizéssemos isso. Se a foto vai ficar bonita com todos mais à frente, a gente precisa unir e dizer, não, eu vou fazer assim. A igreja vai prosperar com a minha contribuição, é pouca, mas se todos nós fizermos, a igreja será forte. Vocês estão entendendo? Se na empresa onde você trabalha, o pastor Edson tem um cuidado muito com relação a isso. Essa semana o Mateus teve um pequeno acidente que furou o pé de um prego. Foi andar, não viu, tinha uma tábua com um prego. Só para vocês entenderem um exemplo de quando a gente cuida de onde nós estamos, que as coisas mudam. Todo lugar que o Edson vê uma tábua, ele vai lá e vira, e a gente vai aprendendo, ó, tem que ter cuidado, porque eu mesmo posso pisar nela. Não é assim? E no nosso meio, no nosso dia a dia, se nós começarmos a cuidar da empresa onde nós trabalhamos, ai pastor, mas meu patrão é rico. Amém, deixe ele prosperar mais, não tem problema. A Bíblia diz que quando nós vamos trabalhar, nós temos que trabalhar como se estivéssemos trabalhando para o Senhor, não é para o homem. E quem abençoa você é Deus, não é o seu patrão. É o fruto do trabalho seu, do seu suor, mas a bênção vem do Senhor. Então, ó, é um prego que furou, não, eu vou virar, porque pode ser que um irmão passe, ou você mesmo machuque. Não é verdade? É uma coisa que eu faço que está errado. Por que tem eu pegar um lixo e jogar na lixeira? O que tem eu lavar um copo? O que eu tenho eu lavar um garfo? Não, eu estou fazendo como se fosse para o Senhor. E Deus lá do céu
A Bíblia diz que Ele está procurando adoradores. Quem está aqui? Aí a gente acha que esse adorador é aquele, não, adorador é atitude. Em tudo que você faça, em toda a sua maneira de viver, de pensar, de agir, de ser, que seja para exaltar o nome do Senhor, irmão. Quando a esposa vai fazer um temperozinho, glória a Deus, tomara que o meu marido agrade desse peixe que eu vou cozinhar hoje, que ela fez lá em casa. Quando eu gosto e quando você gosta, quando ele gosta, Deus é glorificado. Quando eu abençoo o meu irmão, quando eu ajudo uma pessoa, Deus é glorificado. E aí você fica pensando, o que eu estou fazendo? Aí nós vemos no culto, a gente não entende que a vida do cristão ela é diferente, ela é diferente. Nós louvamos a Deus, nós cultuamos a Deus em tudo que nós fazemos, diga em tudo, em tudo. Uma murmuração sua aí no banco, quando alguém está pregando, quando alguém está louvando, não importa quem está ministrando, Deus usa, até a jumenta, não foi assim que foi pregado aqui? Deus usa. Agora a palavra, ela precisa encontrar, a Bíblia diz que ela precisa encontrar guarida no coração, ela não volta vazia. Se o enfermo crê, como o pastor ministrou na semana passada aqui, Jesus curou, se você crê, você é curado. Pronto, a vida de crente é assim. Aquela mulher, ela disse, eu vou lá, é isso que eu propus do meu coração, eu vou tocar no manto dele e eu vou ser curada. Ela saiu dali ciente, pastor, que isso ia acontecer, eu preciso ser curado. Agora a minha pergunta para você, o que de fato você precisa? Tem hora, teve caso de irmãos chegar para mim e dizer assim, pastor, eu estou precisando de um carro, ora para Deus me dar um carro. Eu falei, que carro que você quer? Não sei. Qual modelo? Também não sei. Cor? Também não. Então eu falei, não, o dia que você descobrir, você me fala que agora eu não vou orar assim. Eu não sabe o que você quer. Você não sabe a cor, não sabe o modelo, não sabe o ano, não sabe quanto você tem. Então, mas não tem nem o dinheiro, não. Então, meu irmão, vale a pena. Os irmãos estão me entendendo? A vida do cristão, ela precisa ser conduzida com consciência. A Bíblia fala assim, que o culto tem que ser racional. O que eu venho fazer? Qual é a minha oração de fato? Qual é o propósito da sua oração de fato? Os obstáculos da nossa vida, a maioria deles, irmãos, escute isso por favor, se você olhar no espelho, você já elimina quase todos em um olhar só. Os obstáculos das nossas vidas, eles são eliminados muito rápido. Vou te dar um exemplo. Eu estava no Brasil tomando remédio de pressão 2 vezes no dia. De manhã 25 miligramas e à noite 25 miligramas. Mas eu estava com quase 14 quilos a mais. Aí eu fui trabalhar com o pastor Edson, ali emagrece, viu? Aí pronto. Tem dia que eu teve caso de eu passar 3 dias sem tomar o remédio, eu vou olhar a pressão 12 por 8, eu falei, então não era pressão, era banha. Vocês estão entendendo? Jesus ora para curar minha pressão. 3, 4, 10 quilinhos a menos, está resolvido. Nem precisa orar. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? É porque tem coisas que a gente fica procurando e a Bíblia nos mostra que o ensinamento não é o que nós estamos procurando. O ensinamento que a Bíblia está dizendo é que a qualidade de vida de um cristão, que a santidade do cristão está agregado aonde Deus nos colocou, aquilo que nós fazemos. Se o seu marido, se a sua esposa, se o seu filho, se o seu pastor, se o seu colega de trabalho, se o seu patrão está atribulado, vale a pena, resolve falar dele? Quem está aqui? O que a Bíblia nos ensina a fazer? Orar por ele. Se eu tenho alguma coisa com meu irmão, eu vou falar com o pastor Edson ou com meu irmão. A Bíblia diz, vai até seu irmão. Se você acertar com ele, você ganhou o coração dele. Mas a gente fala com 3, 4 dias depois, quando o irmão fica sabendo, já é fofoca. Resolveu? Não. Então o que eu quero ensinar para você? Simples. Todos nós temos as nossas deficiências, como tinha aquela mulher. Todos nós temos as nossas dificuldades, como tinha aquela mulher. Todos nós temos os nossos problemas, como tinha aquela mulher. O apóstolo Paulo é um grande exemplo. Foi um homem que escreveu mais da metade do Novo Testamento. E ele escreve dizendo assim, o que eu quero fazer, eu não faço.
né? Eu gostaria de ser diferente, mas eu não consigo. E ainda para apertar um pouco mais, ele fala assim: olha, o Senhor ainda colocou um espinho na minha carne, para não me deixar gloriar. Então nós precisamos entender que a Bíblia está nos ensinando sobre os exemplos e os textos que são nos ensinados. Então, aquela mulher sofria preconceito. Ela disse: vou parar por causa de preconceito, vou parar por causa de uma deficiência, vou parar por causa de um problema. Não, eu preciso continuar, eu preciso caminhar. Agora, uma coisa que eu quero dizer para vocês, escute pelo amor de Deus, vocês que estão me ouvindo, sem exceção, para todos nós, o tempo não para de passar. Não adianta. Amanhã eu resolvo isso. Amanhã é um dia a menos na vida, aqui na terra. Semana que vem é um pouco mais. Então eu quero deixar esse conselho. Aquela mulher disse: eu vou sair e vou ser curada hoje. O que eu quero dizer para você agora nessa palavra? Você precisa tomar uma decisão de mudar hoje, não é amanhã mais. Não dá mais tempo. Você sabe que nós podemos sair por aquela porta e não chegarmos em casa, ou podemos chegar em casa. Então tem coisinhas que nós vamos deixando para poder resolver, e o tempo vai passando, e o problema dela durou. Quando ela assustou, já tinha 12 anos. Talvez você seja um daqueles que tem problemas de 12, de 15 ou de mais anos, e não consegue nem saber como resolver mais. No relacionamento, não sei, na vida financeira, na convivência com seus filhos, talvez, ou na sua igreja. Não é verdade? A gente vem, assenta no banco e você não percebe. No meu caso, já fizeram 60 dias que nós estamos aqui. Eu falo isso com o pastor Edson, trazendo conselho nesse sentido, porque às vezes a gente olha para trás, às vezes um de vocês olha para trás: nossa, já se passaram 20 anos, já se passaram 30 anos, o que você fez? O dia que aquela mulher disse: se tão somente eu tocar nas vestes dele, eu vou ser diferente. Ela disse: eu não quero mais ser assim. Pode ter 20 anos que você esteja sendo essa pessoa, pode ter 20 anos que você esteja com o casamento destruído, pode ter 20 anos que você esteja com problema com os seus filhos, mas se hoje você disser aqui: se tão somente eu fizer da maneira que a palavra de Deus está dizendo para fazer, eu vou ser mudado, eu vou ser transformado. É isso que Deus quer nos ensinar nessa noite, que há possibilidade de termos algo. Irmãos, aquele paralítico do tanque, ele esperou 38 anos, diga 38 anos. Talvez você esteja esperando há 38 anos. E Jesus apareceu numa reunião e disse: o que é que você quer? Você curado? Você quer? Eu quero. E eu quero perguntar para você hoje, nessa noite, em nome de Jesus, eu não sei a situação que você trouxe aqui, mas até ela às vezes já faz parte de você. Aquele tumor já está ali, você já nem sente dor mais. Chega. A gente tem que mudar. Não pode ser assim. Não pode. O tempo passa para todos nós. Amanhã você vai olhar para trás e dizer: aquele dia o pastor pregou, dia 6 de junho, 6, acho que é 6 hoje, de 2024. Você olha: meu Deus, já passaram 6 anos e eu não fiz nada. Aquela mulher saiu e disse: olha, se eu for lá e tocar nele, eu serei uma mulher curada. Eu não quero mais esse problema, eu não quero mais ficar assim. Ela disse: eu preciso de fazer alguma coisa, eu preciso de mudar de atitude, eu preciso de uma vida nova. E ela saiu daquela reunião, vamos chamar assim, e ainda é lembrada até hoje. Quando a gente lê, a gente ainda menciona o nome dela. Vocês estão entendendo? O seu posicionamento vai movimentar o coração de Deus. O seu posicionamento vamos começar a tratar, as mulheres começam a tratar os maridos como, se for novo é príncipe, se for velho é rei, como rei. Minha filha, quem é que as coisas vão mudar? E os maridos vão começar, se for nova, como princesa, e as mulheres mais velhas vão tratar como rainha. Vai mudar ou não vai? Tá, pastor, onde Deus interveio aí? O que Deus... Vamos lá. Vem para cá, os irmãos estão aqui. O que Deus interveio aqui? Ele só abençoou, mas quem interveio, quem foi lá na situação para arrancar aquilo foi você. Vocês estão entendendo? Aí você vai voltar, aí vem a igreja, aí você vai voltar curado, curada,
cheio de presente, feliz da vida. Agora eu vou dar um culto. Agora é gratidão. Agora é louvor. Agora é uma oferta de gratidão. Agora é um culto em ação de graça, porque o Senhor fez. Porque você moveu o coração de Deus. Deus faz, irmão. Nós precisamos ver isso. Talvez o seu problema está arrastando há anos. As suas forças. A Bíblia diz que as forças daquela mulher já se iam. Ela já não aguentava o seu próprio corpo. E quando chega ao ponto, vamos chamar de quase que no fundo do poço, né? Quantos de vocês já pensaram e dizem assim: olha, melhor que eu morra. Não quero mais nem viver. Não tem prazer no que eu tenho. Deus não se alegra nisso. Deus não se alegra nisso. Deus quer você bem. Deus quer você curado. Deus quer você curado. E eu não estou aqui pregando nem determinação, nem coisa. Não, isso é arroz com feijão. É o básico. Vamos alinhar a nossa oração com a vontade de Deus que está aqui. Senhor, qual é a tua vontade para mim? O que o Senhor quer de mim nessa terra? Ah, mas já passou 30 anos. Meu irmão, e que isso atrapalha Deus? Abraão tinha 75 quando Deus resolveu fazer uma promessa. 75, pastor, já era um caquinho já. E Deus disse: eu vou fazer de você uma nação, rapaz. Eu vou te levantar com o meu braço forte. E com 100 anos, ele tem o primeiro filho para poder começar a prosperar. Eu sei que parece difícil depois de tanto tempo. Eu estou com 49. Eu falo isso com os meus meninos, falo com quem está comigo. Eu não vou desistir. Se eu puder ressuscitar no caixão, eu ainda vou fazer isso. Vou dar trabalho. Vamos caminhar mais uma milha? Quem está aqui? Jesus disse: se te mandar caminhar uma milha, caminha duas. Se te mandar carregar 10 quilos, leva pelo menos 15 ou 12. Não leva só o que você pode, não. Faz a diferença. Se o horário é 7, vamos chegar às 6h59 na igreja. Vamos fazer a diferença. Quem está me entendendo? Se o seu compromisso é dar o dízimo, vamos dar uma oferta também. Na hora que for bater palma, vamos tremer esse lugar, vamos fazer diferente. Quem está me ouvindo? Amém? Na hora do louvor, se o ministro estiver cheio de Deus, vamos ficar cheio também. Vamos envolver naquilo que nós estamos, no trabalho onde nós estamos, com as pessoas que nós estamos vivendo. A música que a gente ouve no carro, vamos fazer diferente, vamos fazer o que cabe a nós. E Deus vai olhar do céu e dizer: adoradores. Eu vou lá para o meio desse povo. Esse povo é o meu povo. Vocês estão entendendo? Deus se agrada do seu povo, irmãos, na nossa atitude, na nossa maneira de ser, de agir. E aquela mulher, ela teve a alegria de Jesus olhar no olho dela e dizer assim para ela: olha, vai, a tua fé. Jesus nem falou com ela que foi ele que curou. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Jesus, a tua fé te salvou. Fica livre desse mundo. Você está resolvido, está pronto. Para eu fechar aqui, escute, basta uma palavra. Tem hora que eu oro e falo isso com Deus: Senhor, não precisa muito. Se o Senhor disser uma palavra, basta. Uma palavra do Senhor nos muda. Muda tudo, muda a vida financeira, muda casamento, muda a igreja, muda a saúde, muda o coração, muda a alma. Uma palavra dele basta. Vocês precisam ser pessoas que creiam nisso, que uma palavra do Senhor é o suficiente para você. Não precisa, não sou contra, eu amo festa, não sou contra congresso, eu amo festa de igreja. Mas o que eu quero dizer para você, que não é o pregador que vem de fora que vai fazer isso. É o Jesus dele, é o nosso Jesus, que é o mesmo. É o mesmo. Não precisa ser culto de domingo, pode ser na quinta, pode ser na reunião de segunda, pode ser na reunião das mulheres. Se Jesus falar: eu vou mudar a sua vida agora, ele muda, ele pode. O poder é dele, a autoridade é dele. Mas ele precisa de um coração disposto a receber algo. Você não pode vir para cá. Eu sempre falei isso com o pessoal. Sabe aqueles crentes frouxos? Fala para ele: glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, que nem eu quero, quanto mais Deus. Com sangue no olho, com vontade de adorar. Israel é um exemplo para nós. A Bíblia diz que quando Israel começava a marchar, dando glória a Deus, dizendo: ele nos deu a vitória,
Ele é o nosso Senhor. Os inimigos ouviam de longe. A Bíblia diz que a terra tremia, pastor. E ele dizia: quem é esse? O povo disse: é o povo de Israel, que Deus deu uma vitóriazinha para eles ali. Vocês estão entendendo? O crente é assim. Tem que chegar no seu trabalho, né, meu irmão? Estou cheio de Deus, abençoado. Deus abençoou minha casa, abençoou meu trabalho. Tem gente que fala que eu falo muito, mas eu fui chamado para falar mesmo. Amém. Se você fala pouco, use o seu testemunho, o seu jeito de ser, o seu carro para dar uma carona para alguém vir para a igreja. Não é verdade? Orar por uma pessoa, abençoar uma pessoa. Essa semana, por exemplo, o pastor me abençoou com umas coisas que a igreja recebe, mas transbordou, não coube na minha geladeira. Aí eu falei para ele: filha, nós não podemos jogar fora, vamos bater na porta do vizinho para ver se ele quer ser abençoado também? Aí ele abriu a porta: quero. Então, pensa por você também. Olha para você ver, a bênção dele veio para minha casa, que foi para a casa de outra, e que deve estar na marmita de alguém aí. Vocês estão entendendo? É isso que Deus quer que você faça. Que você, faça assim os seus braços. Abre assim, pode fazer, sem medo, abre. Deixa esbarrar no irmão que está do lado. Deus quer que você transborde. Você tem que ter, é para abençoar. Saúde para ficar dormindo até 10 horas. Não é isso não. Saúde para vir, para estar junto, para poder ser abençoador, para transbordar. Mas Jesus falou com aquela mulher: vai em paz, você está curado. Eu quero liberar uma palavra para você nessa noite. Jesus te trouxe nessa noite para você entender isso. Irmãos, a bênção já foi colocada dentro da sua casa. Você não está entendendo? Já foi colocada dentro da sua família, dentro da sua igreja, na empresa onde você trabalha, no país que você está. Você já tem. Deus já te deu. Agora nós queremos vestir disso. Nós queremos mostrar isso para essa nação, para os nossos familiares, para a nossa igreja, o quanto Deus tem nos abençoado. Tem alguém doente aqui hoje? Tem alguém doente que precisa ser curado? Quem está doente? Tem uma pessoa. Você precisa crer nisso, que Jesus pode te curar. A igreja crê? Então vamos dizer para ela: seja curada em nome do Senhor Jesus. Quem cura é Jesus, é o nome dele que tem poder para curar. Tem alguém que está precisando trabalhar e não está trabalhando? Está desempregado? Tem alguém? Tem um jovem senhor aqui. E o senhor, qual é a sua profissão? De tel de carro. Mas você está precisando trabalhar. Esse homem precisa trabalhar. Amanhã, mensagem, avisa. Como é que é seu nome, querido? Eu esqueço. Etmene. Ele precisa trabalhar. Nós vamos ajudá-lo? Vamos ser igreja? Ele precisa trabalhar. Vocês estão entendendo? Isso é vida. Isso é a bênção de Deus sobre nós. Então Deus já nos ajudou. Aquela mulher saiu disso. Hoje eu vou sair. Hoje, quando eu chegar em casa, eu serei uma outra pessoa. A minha família vai ficar abismada, porque eu vou voltar curado. Eu estou liberando essa bênção para você. Eu estou dizendo para você que o Jesus que eu sirvo, ele pode fazer mais do que você imagina. Lucas 1,37 está escrito que para Deus não há impossível. Todas as suas promessas, irmãos, sem exceção, para Deus não há impossível. A gente precisa. Nós precisamos ter uma fé forte, poderosa, porque cremos que Jesus pode fazer. Jesus pode salvar um filho, pode restaurar o casamento, pode ressuscitar o morto, pode abrir porta de emprego e pode prosperar, porque esse é o Deus que nós pregamos e servimos nessa época. Amém? Eu quero orar com você, te pego, por favor. Já deu uma palavra para o pastor. Uma presença de Deus está gostosa, igreja. Você precisa entender o que Deus está falando. Você precisa entender isso. Você precisa entender que Deus está falando com você. Uma nova vida, uma nova história. Aquela mulher voltou para casa e disse: nunca mais eu vou passar vergonha com esse problema. Nunca mais. Ela não creu. Não foi nos discípulos. Ela disse: Jesus pode fazer. Você só precisa crer nele. Não é nada. O resto é com ele. Ele faz. Feche os seus olhos. Senhor, eu oro por essa igreja, por este povo que veio essa noite. A Nice disse que precisa ser curado.
Outras pessoas talvez estejam apresentando o Senhor uma situação de um relacionamento, ou de um filho, ou de um familiar. Eu não sei, Senhor, o Senhor sabe. Mas nós dizemos todas as semanas neste culto que nós servimos um Deus que faz. Nós não estamos se colocando contra a parede, pelo contrário, nós estamos dizendo a nós que nós cremos no nosso Senhor e confiamos no braço forte que é o Senhor. Por isso eu te peço, Senhor, não deixe essa palavra cair por terra. Entra no coração desse povo, motiva a fé deles, faça eles terem atitudes diferentes como teve aquela mulher, que eles possam levantar com força, Senhor, com fé e crendo no braço forte do Senhor. Quando chegarmos nessa reunião, alegres para agradecer pelo que o Senhor fez, confiantes naquilo que o Senhor há de fazer. Abençoa cada família que é representada, abençoa o nosso líder, Senhor, o nosso pastor, os ministérios dessa igreja, os departamentos dessa igreja, aqueles que estão envolvidos nessa igreja, os diáconos, Senhor, os cooperadores, o congresso das mulheres que está por vir. Abençoa a vida financeira dessa igreja, sustenta o teu povo nessa cidade, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a cada dia a sermos crentes melhores, a vencermos as nossas próprias crises, a vencermos os nossos próprios problemas. Mostra-nos em casa o que nós temos que arrumar. Mostra-nos na empresa o que nós temos que ajustar. Mostra em nosso ser, no nosso interior, o que nós precisamos arrumar, Senhor. E assim nós voltaremos, como voltou aquele leproso, e dizer ao Senhor: nós somos abençoados por Ti, por isso queremos Te dar graças, queremos Te dar louvor. Abençoa cada um dos Seus filhos com toda sorte de bênção. Assim eu oro crendo, Senhor, nessa reunião, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Deus abençoe sua vida. Amém. Aceite um pouquinho, por favor. Pode brigar comigo, pastor. Amém, glória a Deus. Santos irmãos, com a paz do Senhor. Só para lembrar, amanhã teremos o nosso culto em inglês. Então todos os irmãos estão convidados, jovens. E como o pastor aqui falou, vamos chegar no horário, né? Já teve 2 cultos em inglês que começou 8 horas e só tinha os irmãos que estavam ali ministrando louvor, a irmã Tânia e uma visitante. Então não podemos deixar isso acontecer, amém? Temos que mostrar a diferença e mostrar que essa igreja aqui tem compromisso. Então, amanhã, 8 horas, todos aqui, por favor, estejam aqui no horário certo, amém? E domingo temos escola dominical às 9h30 e o nosso culto 10h30, amém, pastor? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Que palavra diferente, né? Paulo, continuamos usando graça, sabedoria. Vamos colocar de pé, igreja, para nós fazermos mais uma oração e assim encerrarmos a nossa reunião de hoje. Quantos foram edificados? Digo. Amém. Glória a Deus. Deus falou à sua igreja mais uma vez. Nós vamos orar neste momento. Irmãos, alguém tem um pedido específico para apresentar ao Senhor? Necessidade? Não? Já foi orado, né? Nós vamos orar pela vida da Amanda, uma jovem que está um pouco depressiva, se é que podemos dizer assim, ela não está bem. Precisa de ajuda, precisa de oração, precisa de apoio. A Amanda, ela tem visitado a nossa igreja, de tempo em tempo ela visita com os pais dela, os pais são hispanos, acho que os irmãos lembram dela. Ela esteve internada esses dias, mas já está em casa, chega sábado, chega em casa. Nós vamos orar pela saúde dela. Bem, você concorda que nós temos que orar? O pastor pregou, né? É o trabalho da igreja, de nós apresentarmos a Deus, o Deus que tudo pode. Deus pode tocar na vida da Amanda nesse instante. Nós oramos ainda, né? Deus pode honrar a fé desta igreja para curar a vida daquela moça. Depressão. Oremos. Senhor Deus, Pai, nós queremos te agradecer por essa palavra que o Senhor trouxe aos nossos corações através do teu Filho. Queremos pedir, Senhor, que nossa fé cada dia seja mais exercitada, nós possamos fazer exatamente como foi ensinado hoje, confiar no Senhor, perseverar como aquele atleta que dedica, que se esforça no que faz. Nós somos a igreja viva, o povo santo, nação escolhida,
precisamos testemunhar da tua glória. Somos cercados de pessoas que não conhecem a ti. Ajuda-nos, ó Deus, a refletir a tua glória sobre estas vidas, para que haja, meu Deus, um impacto no nosso trabalho, na escola, onde estivermos, que pessoas possam ver esta alegria, esse gozo, essa salvação que nos chegou e nós não temos como agradecer. Meu Deus, nós somos alegres, felizes, porque o Senhor nos amou. Ajuda-nos a pregar o teu evangelho, a tempo e a fora de tempo, Senhor, pois o mundo está perdido, continua perdido, Senhor, e nós somos salvos. Nós estamos aqui para fazer a diferença. Meu Deus, desperta esta igreja, desperta teus filhos que aqui estão. Usa cada um com graça, com sabedoria do alto. Mas neste momento também queremos lembrar da vida da Amanda, esta jovem que está vivendo uma vida com opressão, uma depressão. Nós queremos repreender toda a fúria do inimigo contra a vida dela agora, Senhor. Que no poder que há no teu nome, Senhor, nós, igreja do Senhor, salvos, esclarecidos, nós queremos apresentar, meu Deus, que o Senhor tenha misericórdia. Estenda as tuas mãos de poder agora sobre aquela vida, tira toda a opressão, toda a tristeza, toda a angústia do seu coração, todo o mal-estar, tudo que está acontecendo na sua vida agora, seja cancelado agora no poder que há no teu nome. Mas em nome de Jesus, que a tua alegria possa reinar no seu coração, que ela possa experimentar algo que nunca experimentou hoje, antes, Senhor, mas que seja algo que esteja transformador, que ela possa testemunhar da tua grandeza. Salva aquela vida, transforma aquela vida, Senhor. Cura de todo mal, Senhor, te peço. Em nome de Jesus nós oramos. Despede-nos abaixo do teu cuidado aos nossos lares, livra-nos de todo mal, abençoa o nosso dia de amanhã, ser com a tua igreja. Temos uma noite de descanso. Nós oramos a ti em gratidão em tudo que o Senhor tem feito por nós. Assim nós oramos em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja com toda a igreja, não só hoje, mas para todo sempre. A igreja diz: que Deus te abençoe em nome de Jesus.